Damos as boas-vindas a vocês e hoje o nosso tema é Venha o Teu Reino. Que tema bonito, não é? Aonde será que nós ouvimos essa palavra, Venha o Teu Reino? Será que vocês se lembram de um texto bíblico que fala sobre isso e que é uma oração? Eu acredito que vocês já lembraram, não é? O Pai Nosso contém essa palavra, venha o teu reino. O que está lá em Mateus, o capítulo 6 e versículo 10, venha o teu reino. Quando Jesus estava ensinando aos seus discípulos, ele começou a dizer, portanto, vós orareis assim, Pai Nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Veja bem, e a terceira parte, venha o teu reino. Olha aqui, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. De cara a gente já vê aqui que se Jesus Cristo ensinou que quando orássemos devíamos dizer, venha o teu reino, significa que é algo muito importante e que a gente precisa pedir que esse reino venha até nós. Hoje à tarde nós vamos compreender um pouco sobre esse reino, sobre os valores deste reino. Primeira coisa que a gente precisa entender é que existe um reino e que nós devemos desejar este reino. Devemos pedir ao Senhor que este reino venha para nós. E também nós devemos entender que se existe um reino, existe um rei. E que este rei, ele supre as necessidades dos seus súditos. Entende? Se agora nós levarmos isso para o âmbito espiritual, o reino de Deus existe e o rei que manda, que lidera, é o Rei Jesus. Veja bem, se existe esse rei, nós somos os seus súditos. Nós devemos entender que nós não somos o rei que manda, que exige. Nós somos os súditos, os servos que obedecem. Quando eu estou dizendo venha o teu reino, eu estou me propondo a fazer a vontade de Deus, a vontade deste rei. Entendem? Então, esse rei, ele provê tudo o que o seu reino precisa e que os seus súditos necessitam. Não é aquilo que nós queremos, mas é aquilo que nós necessitamos. Existe uma grande diferença entre aquilo que eu quero para a minha vida e aquilo que realmente eu necessito. E aquilo que eu necessito, o meu Pai Celestial bem sabe, mas ele tem o prazer de ouvir de nós o pedido, porque aí se cumpre a palavra, pedi e dá-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abri-se-vos-á. Deus é esse Deus que está acessível a nós. Ele não é um rei e um Deus distante, como muitas vezes nós entendíamos que Deus estava lá no céu, bem longe, né, com o cajado na mão, aquele cetro ali, só para nos castigar quando a gente estava errado ou pecava. Não era isso? Mas depois a gente vem entendendo que quando Deus mandou Jesus nesse plano maravilhoso de resgatar a humanidade, Deus abriu caminho, acesso direto ao Pai. Isso é uma bênção, porque eu, você, todos nós podemos buscar ao Senhor em oração. E uma coisa que a gente deve entender, que os papéis nesse reino, eles não podem ser invertidos. Existe um rei que é Deus, que precisa da nossa adoração. Nós que somos os adoradores, somos nós que necessitamos das coisas, somos nós que temos que estar debaixo dessa graça dele, dessa misericórdia dele. Existem pessoas que dizem assim, olha, eu já rezei muito, eu já orei muito, mas eu acho que eu não alcancei ainda, eu acho que eu não mereço ainda.
E eu costumo sempre dizer, nós nunca merecemos, nós não estamos no papel de merecedores. Nós estamos no papel de sermos abençoados pela graça de Deus. Porque quando Deus olha para nós, Ele não vê a nós, Ele vê Jesus em nós. E aí a sua graça é derramada, porque Jesus morreu por nós. Jesus é quem nos representa. Eu passei algum tempo para entender que nós estamos, enquanto servos do Senhor, enquanto os filhos lavados e remidos pelo sangue de Jesus, assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Ou seja, o nosso lugar é um lugar especial porque nós estamos em Cristo Jesus. Não é pelos nossos merecimentos, porque nós somos frágeis, nós somos finitos, nós pecamos. Hoje a gente diz assim, hoje foi um dia que eu passei bem, estou legal, hoje eu não contrariei o meu Deus, eu acho que hoje eu fui uma filha nota 10. Mas um pequeno pensamento que esteja de encontro à vontade do Senhor, em desacordo com a vontade de Deus, já constitui para nós, não é, um pecado, porque a gente pode estar pecando por pensamento, ou às vezes por palavras, ou às vezes por obras. É por isso que a nossa intimidade com Deus, ela tem que ser constante a cada dia. Senhor, perdoa os nossos pecados. Senhor, olha para nós com teu olhar de graça e de misericórdia. Quando no Pai Nosso, Ele nos ensina, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. O nome do Senhor é santo. Santo, santo, santo. E aí ele diz, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A vontade de Deus, ela tem que ser cumprida perfeita. Do mesmo jeito que é no céu, deve ser aqui na terra. Esse é o plano de Deus. Todos nós fazendo e cumprindo a vontade do Pai. Aquele que deu o melhor por nós. Deus Jesus. Ainda que nós não merecíamos nada e nem merecemos, mas Jesus Cristo, o melhor de Deus, que Ele se tornou carne e habitou entre nós. O reino de Deus veio para estar entre nós. O reino de Deus veio estar acessível a cada um de nós. Nós só podemos entrar nos céus se nós entendermos que esse reino tem um rei que é Jesus e que eu devo aceitá-lo como o único e suficiente salvador da minha vida. E que eu não preciso mais de nenhum outro, porque esse rei, ele é suficiente para mim. Nesse reino, queridos, tem valores. Não é um reino de qualquer jeito. Existem valores que o Senhor deixou na sua palavra, na sua santa palavra. Eu preciso seguir e eu preciso observar os valores que constituem este reino. Deve estar abertas aí aos valores deste reino. Eu coloquei aqui alguns aspectos, alguns preceitos desse reino, né? Então, nós vamos olhar alguns dos valores. A justiça e a equidade. Justiça e equidade, diz a palavra de Deus, que constitui o cetro do Senhor. Ele só julga com justiça e equidade. Deus não é como o ser humano, que vai julgar de acordo com o que gosta, da sua conveniência, da sua amizade, não é? E às vezes a gente vê tantos julgamentos errados. Mas Deus não. O seu cetro é de justiça e equidade. Logo, quem se propõe a viver os valores do reino de Deus tem que pedir ao Senhor que seja uma pessoa justa, equânime, nos seus pensamentos, nas suas palavras, nas suas decisões e nos seus julgamentos. Porque hora por outra nós estamos olhando para alguém e julgando, não é? Ainda que esse não seja o nosso papel. Não é o nosso papel. Mas quantas vezes a gente julga o outro pela aparência? Existem pessoas até que julgam outras por ter mais fé, menos fé, por ser mais santa, menos santa, ou santo e santa. Não existe isso.
Nós não fomos colocados aqui para isso. Somos todos iguais diante de Deus. Agora nós não somos o que nós achamos que somos. Também não somos o que os outros acham que nós somos. Nós somos o que os olhos de Deus nos veem. Aí sim, quando Ele olha para nós e Ele nos vê, porque Ele vai lá no profundo da nossa alma, lá no profundo do nosso coração. E Ele vai nos entender. E sabe das nossas motivações, se elas são motivações corretas ou não. Eu acho lindo os textos bíblicos que falam do personagem Davi. Davi, a Bíblia diz que Davi foi chamado o homem segundo o coração de Deus. Mas a gente olha na história de Davi e vê tantas falhas, não é mesmo? Tantos erros na vida de Davi. Mas tem uma coisa que eu gosto muito, é que Davi, ele chegava para se arrepender e rasgava o coração diante de Deus, abria a sua vida e dizia, Senhor, eu sou isso aqui, me ajude. Não é os salmos de Davi. Ele diz, o bem que eu quero eu não faço, Senhor, me ajude, Pai. Me dê graça, eu estou aqui a perecer, a sucumbir, não é? Paulo também dizia, né? O bem que quero eu não faço, o mal que não quero isto faço. É você ser diante de Deus claro e clara nos seus posicionamentos. Até porque Deus conhece, mesmo que a gente não diga, Ele conhece, não é verdade? Mas como o Senhor se agrada quando nós nos colocamos no nosso papel de humildade diante dEle, de servos, e de dizer, Senhor, olha, eu não gostaria de falar aquilo e eu falei. Errei mais uma vez. Eu não gostaria de pensar isso sobre fulano, mas acabei pensando, Senhor, tem misericórdia de mim. Deus vai entender, porque Deus sabe disso, que você não fez aquilo porque você é ruim, porque você é mau. Não, mas é porque somos finitos. É porque somos a natureza pecaminosa, que de vez em quando a gente escorrega mesmo. E que a gente precisa dessa graça, desse advogado que é Jesus Cristo, o justo. Só Ele, porque se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados. Assim diz a palavra do Senhor. Então, um dos preceitos do Senhor, aqui do reino de Deus, dos valores do reino, é que esse reino é de justiça e equidade. Devemos ter cuidado para não julgar uns, dando uma sentença diferente de outros, que talvez merecesse a mesma, não é? As 2 pesos e 2 medidas. Devemos ter esse cuidado em nosso trabalho, em nossa casa, em nossa família, em todos os lugares. O reino de Deus, o seu cetro é de justiça e equidade. Um outro valor do reino de Deus é o amor. Esse amor que é o principal. O amor desse reino é um amor incondicional. Porque Jesus, quando Ele nos amou tanto ao ponto de se doar, de se dar a si mesmo por nós. A Bíblia diz, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Ou seja, Ele se fez carne e habitou entre nós. E Ele deu o seu único filho para que todo aquele, qualquer pessoa, judeu, grego, que fosse, né? O branco, o preto, mameluco, o índio, qualquer pessoa que nele crê, não ia perecer. Ou seja, não iria morrer espiritualmente, mas teria a vida eterna. E essa é a palavra do Senhor. Quem crê no Senhor tem a vida eterna. Quem aceita o Filho de Deus como único e suficiente Salvador, lhe é garantido entrada nesse reino. Viver esse reino a partir daqui da terra e depois continuar no céu. Porque a palavra diz, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Existe uma sintonia entre os céus e a terra. Eu costumo dizer que nós devemos estar com os pés na terra e a cabeça nos céus. A cabeça no céu para a gente saber que existe um Deus. A cabeça no céu para a gente estar observando os preceitos de Deus. E os pés na terra é para saber que ainda moramos aqui, que ainda temos desafios, que ainda temos uma estrada longa a cumprir. Ainda temos um propósito aqui a ser realizado
o propósito que Deus estabeleceu para mim e para você. Eu sempre pergunto nas minhas lives, você já perguntou a Deus qual é a vontade dele para a tua vida? Quais são os planos e propósitos pelos quais Deus te colocou aqui na terra? Ou você acha que você foi mais uma está aqui? Não, eu pelo menos não. Eu tenho certeza a cada dia, porque Deus me colocou, como eu fui chamada por Deus, atraída pelo seu grande amor. O Senhor me pensou com o seu grande amor. Eu amo porque Ele me amou primeiro. A palavra garante isso. Você também deve entender isso. Que você só ama a Deus porque Deus o amou primeiro. Você precisa perguntar ao Senhor. Senhor, o que é que o Senhor quer que eu faça? Porque eu estou aqui, nesse tempo que se chama hoje, querendo viver o teu reino. E eu preciso que o Senhor me oriente. Eu não quero passar aqui, porque a gente só passa uma vez, eu costumo dizer isso. Ninguém acredita aqui na reencarnação. A palavra do Senhor não fala em reencarnação, mas fala na ressurreição dos mortos. Então, nós só passamos aqui uma vez e a gente precisa cumprir os planos e propósitos do Senhor, sob pena de sermos uma pessoa muito infeliz. Eu não quero. No dia que o Senhor me chamar, pode ter certeza, Romana foi em paz, tranquila, porque ela procurou fazer aquilo que era a vontade do Pai. Nos últimos dias, meu coração ferve por Jesus, meu coração ferve por Deus, por ministrar a palavra do Senhor. Ou como eu sinto uma alegria, eu sinto que é a confirmação de Deus. Eu paro assim e tento me ver em outras situações. Não, Deus diz, chega, você já teve na educação 30 anos, um pouco mais de 30. Foi ali que eu quis te usar, eu te usei. Mas agora chega, eu tenho um outro propósito para a sua vida, um redirecionamento para a sua vida. E é por isso que eu estou sempre vivendo um dia de cada vez para observar onde Deus está se movendo e o que Ele está dizendo e qual é o papel dele para mim nesse reino. Você também deve perguntar ao Senhor, Senhor, qual é o papel que eu tenho que exercer no teu reino? O que o Senhor quer de mim? Eu estou aqui. Tira toda a ansiedade, tira toda a angústia do coração, lança sobre ele. Foi um tema que eu trabalhei um dia desse na live aqui. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então lança sobre ele sua ansiedade. E deixa que Deus guie o seu coração, guie a sua vida. Que Deus mostre qual caminho você deve seguir, qual o plano dele para a tua vida, para a tua família, para onde você estiver inserido, inserida. Que você seja luz, que você seja bênção, que você seja alguém a fazer a diferença. Não mais uma pessoa, mas alguém especial que Deus colocou ali para um propósito, para exercer uma função que Ele quer que você faça. Olha, eu vou te dizer, dificuldades você vai ter porque nós temos. O reino de Deus, ele é feito de dificuldades e muitas vezes tomada à força. O Senhor Jesus passou por dificuldades. Mas uma coisa eu te digo, você nunca vai estar sozinho ou sozinha. Nunca. Isso aí é um ponto garantido. Nem você, nem eu vamos estar sozinhos em nenhum momento. Porque o Senhor garante estar conosco. E eu gosto de trazer a palavra quando diz que o Senhor está conosco. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Aí eu digo, os séculos não se consumaram. Logo, o Espírito Santo está comigo. Logo, o Senhor está comigo. E o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Como foi uma outra live que eu falei. Ou seja, o Senhor é meu pastor, de nada tenho falta. Não posso sentir falta, porque o Senhor é tudo na minha vida. Estamos vivendo momentos, bem difíceis. Mas a gente pode, através da palavra, transformar esses momentos em uma ocasião ímpar, maravilhosa.
Pelo menos eu te digo, se você não tiver o que fazer, já fez tudo dentro de casa, você não está trabalhando fora, você pode pedir a Deus, até que Deus se revele a você, dentro da palavra, qual o seu propósito nesse reino. Qual o seu propósito? E Deus vai te iluminar de uma forma muito verdadeira. Deus vai se revelar a você através da palavra dele. Hoje já é um bom começo. Hoje Deus já está aqui te despertando para você entender que neste reino você tem um lugar e você precisa exercitar a obra, aquilo que Deus determinou para você executar. Bem, então o amor é esse amor incondicional, né? Que eu estou colocando aqui, sobre esse amor de Deus que foi incondicional sobre as nossas vidas. Se Deus se fez carne e habitou entre nós por amor, se Jesus se entregou por nós por amor, nós devemos também amar o nosso próximo, não é? Amar aquele que está perto de nós, aquele que nos odeia. É difícil. Sabe por quê? O Senhor nos diz, quando bater numa face, oferece também a outra. É difícil, não é? Mas esses são valores do reino. A gente precisa observar. Mas existem momentos em que a gente diz, eu não quero. Se me disser uma coisa, eu digo 10. Não é? A gente vem logo a questão da carne na gente, né? Da velha criatura querendo se manifestar. A gente diz, calma, né? Aqui está Jesus que habita. E o reino de Deus tem valores diferentes do que o mundo prega. Se alguém bateu na minha face, eu preciso, com minhas atitudes, oferecer a outra. É não revidar, é não desejar mal, é liberar esse perdão. Porque o perdão, que aqui nós vamos falar, é esse perdão que Deus diz, perdoai-vos uns aos outros, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E aí Mateus 6,14, que é esse outro ponto que eu quero colocar, a questão do perdão, é que Jesus diz, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará as vossas ofensas. Uma coisa está ligada à outra. Se eu perdoo o meu próximo, Deus vai me perdoar também. Mas se eu não perdoo quem me ofendeu, está dito, Deus também não vai me perdoar. Tá vendo como a coisa é a figura da cruz? O perdão que vem de forma vertical e o perdão que vai de forma horizontal. Por isso é a cruz. Do jeito que Deus nos ama, devemos amar o próximo. Do jeito que Deus nos perdoa, devemos perdoar o próximo. Ah, como é difícil, Romana, essas palavras. São duras essas palavras. Mas chegou um momento em que os discípulos de Jesus disseram, duro é esse discurso. Quem o pode suportar? É isso, gente. Quando Jesus veio aqui, ele sofreu muito. Jesus foi traído. Jesus foi acusado de beberrão, de comilão. Jesus foi acusado de que tinha demônios, que falava por demônios. De tudo o que você pensar. E muito mais. E foi para a morte, e morte de cruz. E às vezes a gente não quer passar por nada. A mínima coisa a gente já está, meu Deus, não é possível, logo comigo. Sim, mas eu sou melhor do que o meu mestre? Você é melhor do que Jesus? Não é. Agora o que vai fazer diferença em tudo isso é que Deus já garantiu o Espírito Santo conosco para nos fortalecer. E o inimigo não vai poder contra as nossas vidas do mesmo jeito que ele não pôde naqueles 40 dias em que Jesus esteve de jejum e oração e que foram os 40 dias de tentação. No último dia,
Jesus Cristo diz, vai-te, não é? Vai-te. Expulsou Satanás. Está escrito, só o teu Deus adorarás e só a ele prestarás culto. Foi quando Satanás induziu, quer dizer, tentou fazer com que Satanás ou Jesus adorasse ele. Então, gente, o que eu quero dizer nessa tarde é que existe um reino que tem um rei que é meu e seu Salvador. É um rei que supre as necessidades dos seus súditos. Ele não vai deixar que eu e você venhamos a padecer nenhum tipo de necessidade. E dizer também que esse reino, ele tem preceitos, ele tem valores e que precisam ser observados. E nós falamos aqui sobre a justiça e a equidade. Falamos também sobre o amor incondicional. De que temos que, quando alguém nos ofender uma face, oferecer a outra. E dizer que quando alguém nos fizer caminhar uma milha, a Bíblia diz que devemos ir a 2ª milha com ele. Como é difícil, não é? Andar 2ª milha. É você estar ali para esperar novamente aquela pessoa que te ofender de novo. Porque você perdoou, está continuando com ela. Lá na frente você pode ser novamente contrariada, né? Pode ser traída. Você vai andar 2ª milha com ela. Sabe por quê? Jesus foi até o fim com Judas. No momento da ceia, naquele momento, foi que Jesus diz, o que tem de fazer, faz-o depressa. Naquela hora em que ele pega o pão, né? Judas coloca na boca, a Bíblia diz que Satanás entrou ali. Mas até aquele momento, Jesus permaneceu com ele. Ele sabia, ele podia ter dito, sai da minha equipe. Imediatamente, eu não quero um traidor aqui. Porque se eu soubesse, eu não deixaria. Talvez você também não. Mas Jesus nos ensina que a gente precisa perdoar o outro. Perdoar e andar a 2ª milha com ele. Porque a vitória que Deus vai nos dar é muito maior. A posição de honra que Deus vai me colocar e colocar você, se assim fizermos, é muito maior. Nós não temos capacidade de entender as bênçãos do Pai para as nossas vidas a partir dessa postura. De vivermos os valores de Deus, os valores celestiais. E um último valor que eu gostaria de destacar nessa tarde é o serviço. No reino de Deus tem serviço. Precisamos servir e seguir como exemplo. E aí eu digo, o exemplo que nós temos é o do nosso mestre. Não é verdade? Porque ele serviu. Tem uma coisa linda que eu gosto e trabalhei com o grupo de oração que eu tenho na quinta-feira, sobre quando Jesus lavou os pés aos seus discípulos. Ele lavou os pés, gente, mostrando serviço, humildade. Esse tipo de serviço era feito por escravos que não fossem judeus. Todo mundo que chegava naquelas casas ali, que entravam na casa, o anfitrião tinha o hábito na época de trazer uma bacia com água e uma toalha para lavar os pés, e as sandálias, alparcatas ficavam fora. E essa pessoa entrava para casa depois de lavar os pés. Veja, porque as estradas eram longas, empoeiradas, e assim tinha essa prática. E Jesus fez isso. Jesus pegou uma bacia, água e uma toalha e lavou os pés dos seus discípulos, mostrando esse serviço no reino, essa humildade. Gente, isso é muito tremendo, isso é lindo. Será que a gente só quer ser servido? Tudo é para nós? Queremos que todos nos sirvam. E a gente não quer servir ninguém. Já fiz demais, já trabalhei demais. Não. Jesus nos ensinou o serviço. E isso é muito significativo no reino de Deus. Servir ao reino é servir quem necessita. É ouvir o clamor dos pobres. É ouvir o clamor dos necessitados. É ouvir o clamor dos doentes, dos enlutados, das pessoas desesperançadas. Se você puder chegar junto com algo material,
ótimo. Mas se você puder chegar junto com uma palavra, maravilhoso. Se você não puder dar uma palavra, ore por essas pessoas. Ore pelo seu país. Ore pelos seus governantes. Ore pelo mundo. Ore pelos enfermos. Ore por aquelas pessoas que estão necessitadas. Toda vez que você for se alimentar, que sua mesa estiver farta, lembre-se, ó Senhor, eu te peço por aqueles que não têm uma mesa farta agora para comer. Às vezes não tem nenhum elemento desse para comer. Senhor, eu consagro esse alimento, mas eu peço a Ti que abençoe os pequeninos, os pobres, os especiais, os idosos, as pessoas que estão abaixo da linha da pobreza. E se você puder, doe, vá lá, faça algo. Ou no mínimo, faça oração. É isso que devemos ver. O reino de Deus é feito de serviço. Jesus disse, meu pai, eu trabalho, e meu pai trabalhou até agora. Ou seja, nós vivemos trabalhando constantemente, porque Jesus disse, e ele trabalhava até agora. Meu pai trabalhou e eu trabalho até agora. Que você seja despertado para esse serviço no reino. Tem muitas pessoas necessitando, especialmente agora, de algo, de um agasalho, de uma palavra. Seja você um servo fiel nesse reino que Deus constituiu para que eu e você andássemos nele. Que Deus possa nos fazer viver esse reino de tal forma que possamos dizer como Paulo, não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, não vivo para mim, mas vivo pela fé, pelo Filho de Deus, que me amou, que a si mesmo se deu por mim. Que você possa estar recebendo essa palavra hoje à tarde e que você entenda que precisa abrir a sua vida para esse agir de Deus completamente no seu ser. Que Deus te abençoe poderosamente. Eu não sei se ainda há tempo de a gente fazer uma oração, porque sempre cai, não é? Mas eu gostaria de orar aqui por cada uma das famílias que me escutam agora ou que vão me ouvir depois. Amém, queridos? Vamos orar? Nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos por esses momentos tão especiais em que estivemos aqui tratando de coisas pertinentes ao teu reino. Pai, obrigada pelos valores do teu reino, Pai. O teu reino é de justiça e equidade, é de amor, é de perdão, é de inclusão. Pai, muito obrigada, Senhor, porque o teu reino é de serviço também. Precisamos saber qual é o nosso papel nesse reino. Vem falar conosco, Pai, com cada uma das pessoas que estão me ouvindo agora. Eu te peço, Senhor, abençoa suas respectivas famílias, abençoa trazendo paz aos seus corações, paz, muita harmonia nos lares, Senhor. Muito obrigado, porque o Senhor é um Deus bem presente em nossas vidas e nós te louvamos, te glorificamos no santo e precioso nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe e que você possa compartilhar esse vídeo. Até o próximo sábado, em nome de Jesus. Eu quero agradecer, todas as pessoas que estão aqui na escuta. Que Deus esteja abençoando vocês, viu? Muito obrigada pela companhia de vocês. Cada um aqui, cada uma é muito importante. Tchau, tchau. Deus abençoe.